Olá para você que pode mais, aqui é o professor Max e eu sou especialista em ajudar as pessoas a atrair mais dinheiro e prosperidade através da numerologia cabalística. E hoje no vídeo da série Impressionante nós vamos falar do Jeff Bezos. Eu não sei se você conhece, mas ele é o dono da Amazon, que agora saíram algumas notícias, já vou mostrar para você aqui, mas como é interessante a história dele, quando você vai estudar, entender um pouco mais os números dele, e como que batem com o que acontece na vida dele. Vamos lá, fique atento nesse vídeo, porque tem muita informação boa que eu vou passar para vocês. Começando, né, pelo nome da Amazon, eu não sei se você já reparou, mas você sabia que a logo da Amazon já tem um significado? Você já pesquisou sobre isso? Quando você pega a Amazon, está escrito, e se você reparar que tem uma flecha, olha só, ela vai de A a Z. E o que diz, né, na Amazon? Que eles têm tudo. Né? Então, olha que interessante isso. E tudo vem aí do Jeff Bezos, né, que é uma pessoa que construiu esse patrimônio bilionário. Né? Ele é o homem mais rico do mundo. Inclusive, né, se você pesquisar aí no Google, aí você vai ver, ó lá, Jeff Bezos fica 24 milhões mais rico durante a pandemia. Então, nós estamos falando de agora. Uma pessoa que, nesse momento que está todo mundo, que tem muitas pessoas aí, eu estou sem dinheiro, não sei o quê, tem pessoas que estão ganhando. Ele é um exemplo. Né? Olha só, ele ficou 24 bilhões mais rico durante essa pandemia. 24 bilhões de dólares, não é reais, é uma coisa maluca. Ó, coronavírus deixa o Amazon 24 bilhões mais rico. Por quê? Né? Nesse momento, né, de crise, o que está acontecendo? Que as pessoas tendem a fazer mais pedidos em casa. E a Amazon, nos Estados Unidos, ela já é uma potência gigantesca. Né? Então, lá as pessoas já estão com o costume já enraizado de fazer tudo pedido em casa. Aqui no Brasil, aos poucos, né, a gente vem cada vez mais evoluindo nisso. Porque, por enquanto, as pessoas ainda têm um pouco de medo quanto a isso. Né? Mas vamos falar um pouco mais agora do nome dele e tudo, dos números. Então, o nome dele, natalício, Jeffrey Preston Jorgensen. Data de nascimento, 12/1/1964. Então, o dia natalício dele, que é o motor do carro, é número 12. O número psíquico, o número das escolhas, é 3. A motivação, né, que é o combustível do carro dele, é 4. A impressão, que é a cor do veículo dele e como que as pessoas enxergam ele, é do número 6. A expressão do nome dele, natalício, é 1. Destino 6 e missão 7. Aí aconteceram umas mudanças aí que a gente vai tratar e já vamos conversando. Vamos para a planilha dos números da personalidade para você enxergar um pouquinho melhor aqui esses números e a gente poder fazer aquela análise. Né? Lembrando que essa planilha aqui ela é sempre disponibilizada para os alunos dos meus cursos que participam e recebem as informações. E eu acredito que essa planilha, o que ela faz? Ela te dá um direcionamento, porque ela é bem simples de usar. Olha aqui, ó. Se você é o número 5, coloca o número 5 aqui e pronto, ó. Olha só. Então, no caso dele aqui, ó, 4, né, de combustível, de motivação. Eu fiz uns filtros nela que ela já automaticamente já traz as informações, né? Para quem já entende um pouco de Excel, é um PROC V, bem simples. E vamos lá, né? Então a motivação dele, o combustível dele é 4. E as pessoas que têm motivação 4 são pessoas mais metódicas, são pessoas mais conservadoras. O 4 é o número da estabilidade, então são as pessoas que prezam na estabilidade, métodos, né, alinhamento, tudo que envolver estabilidade, fazer as coisas da mesma forma, está ligado à motivação 4, tá? E o número 4. A impressão, como as pessoas enxergam ele, é de ser uma pessoa amistosa, que oferece amor, né, aquela pessoa legal para você estar próxima. E a expressão dele, de nascimento, é número 1. Tá? E que é o número da liderança, da determinação, pioneirismo. Tem o arquétipo, né, que representa o número 1, é o número do guerreiro. Então as pessoas que são de expressão número 1, se você tem número 1, são aquelas pessoas que querem iniciar, são pessoas que vão lá para frente, vão fazer as coisas, são os empreendedores, tá? É essa vibração do número 1. E por isso que eu falo que o arquétipo que representa o número 1 é do guerreiro, tá? O guerreiro, ele por si mesmo vai, se vira, vai e resolve, não é isso? E ele tem pontos positivos, né? O do número 1 é
liderança, criatividade e determinação. Os negativos, autoritarismo, agressividade e egoísmo. Aí, nós já vamos voltar aqui a outras questões aqui sobre o nome dele, tá? Daí, o destino dele é destino do amor, das pessoas que vêm com a estrada de cuidar da família, de fazer o bem para as pessoas, né? Da diplomacia entre pessoas, são as pessoas mais dóceis, educadas, que não querem brigas, né? Geralmente são pessoas mais sentimentais. O que pode acontecer com o número 6? Excesso de sentimentalismo, ser pessoa que quer controlar os outros. Então, se você é um número 6, dá uma observada nisso. A missão dele é a missão 7, a missão da perfeição, o número da movimentação, da espiritualidade, tá? E aí, o que tem a ver com os números dele que as coisas foram acontecendo? Eu não sei se você sabe da história dele, mas até ele não foi criado pelo pai dele, a mãe dele e o pai dele, eles ficaram casados por 1 ano, foi uma coisa assim. Ele nasceu e após 1 ano de relacionamento, os pais se separaram. E ele foi criado pelo padrasto dele. Tá? E aí ele mudou o nome dele para Jeff Preston Bezos. Tá? E aí que aconteceram umas mudanças. Primeiro, porque assim, quando ele passou a ser Jeff Preston Bezos, ele passou a ser número 7. E aí, pessoal, olha só que interessante, porque quando você vai estudar a história dele, desde pequeno, ele já era muito estudante, né? Ele fazia grupos de estudos sobre livros, leitura demais, tá? E o que ele fazia também, que é uma característica muito forte dos números 7, fuçadores. Então são pessoas que pegam máquinas, começam a desmontar, montar, sabem todas as coisas, vão fazendo acontecer. E aí não deu outra, né? Ele foi fazendo isso e aos poucos ele montava, desmontava as coisas. Então esse 7 duplo dele, né? Porque, veja, ele passou a ter uma expressão 7 e uma missão 7. Depois eu vou mostrar para vocês o triângulo da vida aí para você observar um pouco mais o que aconteceu realmente em questão aos números, mas você observa que essa característica do número 7 trouxe muito dessa questão dele, de ser uma pessoa que gosta de buscar o entendimento das coisas, muito estudantes, né, muito estudiosas, perfeccionistas. Então, essa característica vibrou nele, tá? Até daí ele passa a se chamar e ser conhecido como Jeff Bezos, que ele volta para o número 1. Mas veja que a vibração dele de números, ele passa a ter vibração de 1 e de 7 muito forte. Então, tanto que eu estava lendo umas questões e muitas pessoas falam que é bem difícil trabalhar com ele, que ele não é um bom chefe, tá? Foi escolhido entre um dos piores chefes do mundo. Ele tem aquelas questões, se não tem que resolver, ele tem umas questões mais agressivas em relação à gestão dele, tá? Então, é característica muito negativa do número 1. Só que, né, essas miscelâneas de números, eu acho que ajudaram ele a desenvolver, a criar essa empresa, né, e ser um dos homens mais ricos do mundo. Então, vamos voltar lá para as características dos números para a gente falar um pouquinho melhor. Veja só, né, ele tem o dia de nascimento, o dia 12, tá? E o 12, 1 mais 2 é igual a 3, que formam o número do dia de nascimento dele. Eu fiz um vídeo falando sobre a data de nascimento, a idade das pessoas, o que elas vibram. Se você não assistiu, aí eu vou deixar o link, você entra lá e assiste para você entender um pouquinho melhor. Mas vamos lá. O dia de natalício dele, que é 12, é 1 mais 2. Então, liderança e diplomacia para se transformar no número 3, que é o número da criação. Então, essas são as características principais aí do motor dele, que ele deveria se atentar. E eu acredito que ele se atenta sim, porque ele é uma pessoa muito criativa. Você vê todos os projetos dele, é dono de várias empresas. Não é só a Amazon. A Amazon é uma das empresas. Tem outras empresas, é dono do Washington Post, né? Então, veja, ele é um bilionário, né? Investidor em várias empresas. E aí o número, e isso é a característica da criação, né, do número que traz esse 3. E aí isso facilita aí nesse momento de criação dele. Mas vamos para o triângulo da vida dele aqui para a gente falar um pouquinho melhor aí sobre o nome dele. Nascimento, Jeffrey Preston Jorgensen. Né? E se você pega ali o nome dele natalício, tinha várias sequências negativas. A 4, a 5, a 8 e a 9.
E já na infância ele já mudou isso, então ele passou a vibrar com outro número. Mas olha as sequências negativas que ele tem, né, no nome natalício. 4, que é dificuldades relacionadas ao trabalho. 5, que é instabilidade. 8, que é problemas ligados a finanças, né, a problemas financeiros. E 9 também, altos e baixas também ligados a finanças mais empresarial. E veja que com a mudança dele de nome, após a mãe dele se casar com outro homem, e que é o considerado o padrasto dele, que ele diz que é o pai dele é esse, então ele passou a ter uma nova vibração, um novo nome, o nome que não tinha tantas sequências negativas. E eu acredito que isso facilitou um pouco a vida dele, além da vibração 7, que traz o número da intelectualidade, o número da informática, né, o número do processamento de dados. E aí a gente pode observar como mudou a vibração dele, do nome dele, a passar de um número 1, que tinha várias sequências negativas, para o número 7, que só tem uma sequência negativa. A vida se transformou de uma forma mais simples para ele, um pouco mais fácil, e uma vibração que ele encaixou com os números dele. Aí, quando a gente pega Jeff Bezos, né, o nome dele, como ele é conhecido, ele passa a ser o número 1. É lógico, pessoal, você tem que entender uma coisa. Isso aqui é um nome que ele é conhecido. Aí a gente pode analisar a assinatura, como que ele se porta, quando as pessoas vão conversar com ele, como que ele se apresenta. Aí é uma coisa mais particular. Aqui a gente está falando um nome que é um nome artístico, é um nome que ele é conhecido, um nome que ele utiliza de forma empresarial e que a gente pode dizer que é como se fosse o nome social dele. É claro que daí, nesse caso, a gente pode analisar arcanos ou não, mas eu vejo assim que o mais importante é analisar a vibração da formação do número, que é o número 1. E aí que traz essas características da liderança, né, agressividade também, que segundo as pessoas falam que ele tem, mas ele é o líder, né? Ele é a pessoa que está aí sendo o homem mais rico do mundo. Você tem noção do que é isso? Ser o homem mais rico do mundo é algo poderoso, né? Ele tem o PIB aí de vários países, ele tem o PIB, né? O produto interno, o dinheiro de formação de vários países, ele tem. E aí eu achei uma assinatura dele como Jeff P. Bezos, e que dá uma expressão número 9, tá? Que é outra vibração que ele tem. Mas aí é tudo questão de conhecer a pessoa, saber mais ela pessoalmente para dizer qual que é o número que ela vibra. Eu acredito que ele está muito mais no 1 e no 7, tá? Essa daqui eu vejo que é a assinatura, mas eu não sei se não dá para saber. Primeiro, se essa assinatura, né, de documentos, pode ser que essa seja só a assinatura dele digital, alguma coisa assim, porque ultimamente as pessoas assim, elas nem utilizam mais a assinatura em documentos, né, no caso dele. É tudo de forma digital, e isso daí deve ter feito, eu não sei. Aí tem que pesquisar, tem que conhecer a pessoa mais a fundo. E olha que interessante que outros números aqui que eu trouxe para você analisar junto comigo. Vamos lá, a Amazon, número 7, de vibração. Né? Alexa, também, número 7. Eu não sei se você conhece a Alexa, né? Mas a Alexa é tipo como se fosse uma secretária virtual que te ajuda em algumas tarefas. Aqui no Brasil ainda não está muito forte, ainda porque não tem essa integração. Mas ela tem capacidade de ligar micro-ondas, controlar a temperatura, fazer compras, vários itens. Além de responder qualquer dúvida. Você vai lá e pergunta para a Alexa alguma coisa, ela te responde. Então, é bem interessante esse sistema. Eu acredito que aos poucos vai sendo introduzido e vai chegar aí para todo mundo, né? Vai ficar uma coisa mais comum. E Kindle também, que é o número 2, que é o número da harmonia, o número da associação, né? Então você se associa àquele equipamento para você estudar, para você ler os seus livros. Bem interessante a história do Jeff Bezos, bem interessante todos esses números dele, como que ele vibrou, e mais interessante, né? Uma pessoa que com essas mudanças de vibração de nome passou a ser um dos homens mais ricos do mundo, né? O homem mais rico do mundo. É algo imensurável, algo grandioso mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Força e raça!